Esse é mais um vídeo do canal Investimentei. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu vou me apresentar rapidamente, você pode contar aí de 1 até 10. Eu me chamo Saulo Aguiar e trabalho com controle de tráfego aéreo. Pouco diferente, né? E apesar disso, a minha graduação é na área de engenharia. E eu sou um apaixonado por investimentos. Então eu faço uma pós-graduação na área de finanças focada em gestão de risco. E eu falo muito sobre tudo isso lá no Instagram, @Investimentei, e tem um canal no YouTube de mesmo nome, Investimentei. Se você ainda não segue, ainda não está inscrito, por favor, faça isso que você vai ajudar a nossa comunidade a crescer ainda mais. Agora chega de enrolar e vamos para o assunto que interessa, que é o imposto de renda. Né? Isso aí dá muita dor de cabeça em muita gente, realmente não é um assunto assim trivial, né? Então eu preparei um guia que vai falar sobre tudo da Bolsa de Valores, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. A gente vai de day trade, falar de opções, fundos imobiliários, subscrição, bonificação de ações, tá tudo muito bem explicado. Já peço que você compartilhe esse vídeo para ajudar a chegar a mais pessoas e poder ajudá-las também. Sem enrolar mais, bora lá! Pessoal, estamos aqui então no nosso guia do imposto de renda. Então, aqui você vai ver como declarar operações realizadas na Bolsa de Valores, tá? Como, por exemplo, day trade, swing trade com ações, ETFs, fundos imobiliários e também opções. Além disso, a gente vai ver a declaração de dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação, aluguel de ações, subscrição de fundos imobiliários, que é algo muito comum, criptoativos e outras coisas. Esse aqui é o nosso Instagram, tá? @Investimentei. Se você não segue ainda, por gentileza, siga lá. E também estamos no YouTube, youtube.com/Investimentei. Você encontra o nosso canal, muita informação e conteúdo relacionado a investimentos. Dúvidas gerais, vamos passar aqui rapidamente. Quem precisa fazer a declaração? Toda pessoa que fez operações na Bolsa de Valores no ano de 2020. Tá? De maneira resumida, é isso. E é importante salientar que declaração é diferente de pagar imposto. Tá? Muitas vezes você não tem que pagar imposto, mas fazer a declaração você precisa. E uma pergunta muito comum é: quem nunca fez a declaração, Saulo? Eu preciso fazer? Se você fez operações na Bolsa no ano passado, ano de 2020, mesmo que não tenha feito declaração de imposto nunca na sua vida, sim, a partir de agora você precisa fazer sua declaração. Tá aí o prazo de entrega, né, do primeiro dia de março, tá, 8 horas da manhã de 2021, até o último dia do mês de abril de 2021, também às 23h59. Então vamos lá, informações necessárias para você fazer a sua declaração de imposto. O que você precisa? O valor de custo de cada ativo, tá? Ações, ETFs e fundos imobiliários, que constavam na sua carteira de investimentos no dia 31/12/2020. O que é esse valor de custo? É quanto você pagou por esses investimentos, tá bom? A gente vai falar sobre isso mais à frente. E o resultado também é importante, o lucro ou prejuízo que você obteve em operações de compra e venda aí com ações, fundos imobiliários, ETFs e opções. Vamos falar mais à frente também, especificamente cada um deles. Os dividendos recebidos em fundos imobiliários, juros sobre capital próprio recebido também, tá, no ano de 2020, dividendos recebidos de ações em 2020, aluguel de ações, o valor que você recebeu, você precisa também declarar isso aí. Bonificações de ações, se houve, você também precisa declarar. E onde eu consigo essas informações? A grande maioria delas nos informes de rendimentos que muito provavelmente você recebeu aí por carta, tá? Ainda estão usando esse e-mail em 2021, ou você recebeu através de e-mail, beleza? Então, informes de rendimentos, muito importante. Algumas novidades na declaração desse ano. Contas de pagamento, tá? Os bancos digitais agora podem ser incluídos para você receber sua restituição. Tá? A Receita Federal aí se atualizou, as fintechs, né, estão crescendo muito, então na hora de você escolher lá entre conta corrente e poupança, que eram as únicas opções, tem agora contas de pagamento, você pode receber a restituição numa conta digital. Os criptoativos que geravam muitas dúvidas, tá? A gente vai abordar isso lá no final. Eles receberam códigos agora específicos, tá? E e-mails celulares também estão agora na sua ficha de identificação, onde você põe seus dados pessoais. Só que fique muito atento à possibilidade de fraude. A Receita Federal informou que não vai te mandar e-mail falando que você caiu na malha fina, solicitando informações, link para você clicar. O máximo que eles vão fazer é te mandar um e-mail falando que você tem uma mensagem importante lá no ECAC, tá? Que é a plataforma da Receita onde tem informações sobre a sua parte fiscal aí da sua vida. Beleza? Então, o máximo que eles vão fazer é isso, te avisando sobre essa mensagem importante lá.
Qualquer outro tipo de coisa, considere suspeito e não clique em links, não informe códigos que receber de SMS, enfim, fique atento à possibilidade de fraudes aí em relação ao seu CPF. Então bora para a prática, né? Você vai ter que fazer o download do programa no site da Receita Federal, vou deixar o link aqui na descrição para te facilitar. E mais uma coisa para facilitar aí, se o seu computador for o Windows, ele vai lá no programa vai te perguntar se ele é 32 ou 64 bits, tá? E aí você precisa encontrar essa informação no seu computador se você não souber. Então eu deixei aqui esse print para poder te facilitar. Se o seu Windows for o 10, ele vai ter um retângulo lá de busca para você poder buscar. Você vai busca por sistema, lá nessa areazinha de busca, você vai encontrar esse ícone aqui. Quando você clicar, vai aparecer essa página aqui, ó. Tá? Esse é o meu computador, 64 bits, assim você sabe a versão do programa que você tem que baixar. Você também tem a opção de fazer a declaração através do aplicativo, Meu Imposto de Renda. Tá? Eu nem baixei o aplicativo, eu prefiro fazer pelo programa do computador, acho que é mais fácil, tá bom? Então, mas você tem essa opção aí. Então, e depois de instalar o programa, você vai abrir o programa, de fato, né? Instalou, abre ele, então aqui na aba Nova, você vai optar pela declaração de ajuste anual. Tá? E aí, caso você tenha feito a declaração nesse mesmo computador que você está usando, ou se for em outro, se você tiver acesso ao arquivo da última declaração, você vai iniciar aqui, ó, importando uma declaração anterior, né? Que no caso é de 2020. Isso vai te facilitar bastante. Se você tiver a declaração, use porque vai te ajudar muito. Se não for seu caso, é a primeira vez que você está declarando, então você vai iniciar aqui, ó, declaração em branco. Beleza? Então vamos começar, né? Bens e direitos. Lá dentro do programa, depois que você fez isso aí que eu te falei, você vai encontrar essa opção aqui do lado esquerdo, bens e direitos. Então ali você vai informar tudo o que constava no seu patrimônio no último dia do ano passado, 31/12/2020. Imóveis, veículos, ações, cotas de fundos e etc. Tá? Cada ativo tem que ser declarado numa linha separada. Beleza? Você vai clicar em novo para declarar um ativo novo. Então vamos começar a brincadeira, né? Ações e ETFs. Bom, você vai usar o código 34 quando você quiser declarar ações e 74 para declarar ETFs, da maneira que está aqui no print que eu tirei para você, no exemplo para ações. Tá? No campo localização você usa Brasil, é o número 105, e para esse campo aqui, CNPJ, você vai informar o CNPJ da empresa, né, relacionada às ações que você detém, beleza? Então você pode encontrar isso no site da B3 e pode acessar o link que eu deixei aqui na descrição para te facilitar também, que vai te direcionar diretamente lá para o site. Se for ETF, você vai informar o CNPJ do fundo, né? ETF é um fundo de índice, então fundo de investimento de índice, para ser mais completo. E aí você pode encontrar esse CNPJ no regulamento do fundo ou no site da B3 também. Deixei um link aqui para poder te facilitar, vai te levar para uma página direto para pegar essa informação. Lá no campo discriminação, você vai informar para ações a quantidade de ações que você tem naquela data, 31/12/2020, o tipo de ação, se ela é ordinária, preferencial ou unit, nome da empresa, CNPJ e ticker. Então aqui você pode ver, deixei um exemplo, ó, 200 ações preferenciais de Itaúsa, Investimentos Itaú S.A., o CNPJ da empresa e código de negociação ITSA4, né, ITSA4, que é o ticker, tá bom? E atenção para o seguinte, se você por acaso tiver as ações ordinárias também, que é a ITSA3, você tem que declarar em itens separados, tá? São ativos diferentes, tem que ser declarados de maneira separada e diferente. No caso dos ETFs, você vai informar na discriminação o seguinte: quantidade de cotas que você tinha, o nome e CNPJ da instituição financeira administradora do fundo. Tá? Vamos seguir. Lá no campo Situação 2019, ele deve ser preenchido com os valores informados na declaração do ano anterior. Se você está recuperando, né, uma declaração, se você está importando, ele já vai ser preenchido automaticamente, o campo de 2019. Tá? Se você comprou esse ativo no ano de 2020, ou seja, você não tinha ele em 2019, só você preencher com 0. A situação de 2020, 31/12/2020, você vai informar com o total de custo dessas ações ou ETF que você estiver declarando no momento. Tá? Então é o custo. Então atenção, você não vai pegar o valor da cotação daquele dia, 31/12/2020. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Não, você vai pegar o valor de custo para você, quanto você pagou por aquele investimento, aquelas ações, aquelas cotas. Beleza?
Então aqui eu coloquei como você vai fazer esse cálculo aí para poder te facilitar, tá? Então você vai pegar o preço médio pela quantidade, vai multiplicar isso aí e você vai ter o preço de custo. Então, por exemplo, você comprou 100 ações da Itaúsa a R$10, qual é o valor de custo? 100 vezes 10, R$1.000, tá bom? Então é esse valor que você vai declarar lá na situação 31/12/2020 se você tinha ação naquela data. Agora uma dúvida que acontece muito é, e se você fizer uma outra compra, tá? Além dessa aí. Então você tem que calcular o preço médio. Então tem um exemplo aqui para isso também. Então, vamos supor aqui, né, no exemplo, você comprou 100 ações da Itaúsa a R$10 cada uma e depois você comprou mais 50 ações a R$11 cada uma. Então como é que fica essa conta? Assim, ó, você tinha 100 ações, né, a R$10 mais as 50 ações vezes R$11 o preço de custo. E esses R$150 aqui embaixo, Saulo, o que é isso? Isso aí é o total de ações que você tem agora, tá? Você tem que dividir por isso, tá bom? Que é os 100 mais 50. E seu novo preço médio é esse aqui, ó, 10,33 então agora, beleza? Então tá calculado aí. Aí você coloca agora lá na situação do 31/12/2020, os 10 vezes 33 vezes 150 é o valor que você vai precisar. Então vamos seguir. Juros sobre capital próprio em trânsito. Bom, esse não é muito comum de acontecer, tá? É quando a empresa anuncia um juros sobre capital próprio, só que ela não te pagou ainda, então está em trânsito. Só que você já faz jus, você já tem direito a receber esse valor, tá? Então ele é um bem seu, precisa ser declarado. Então vamos ver como. No mesmo local, bens e direitos, você vai declarar com o código 99, conforme apareceu para você aqui no exemplo, tá? E a localização, código 105 Brasil. No campo de discriminação, você vai escrever o seguinte: crédito em trânsito, tracinho juros sobre capital próprio a receber, tá? Seguido pelo nome e o CNPJ da empresa. Como você pode ver aqui no exemplo, ó, juros sobre capital próprio a receber, Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, e o CNPJ na sequência. A situação em 31/12/2019 é o seguinte: se a empresa anunciou lá em 2019, tá, que ia pagar esse imposto, ela não pagou no ano de 2020, tá, ainda está em aberto agora, até 2021. Então você tem que declarar aqui nesse campo. Se você já fez a declaração anteriormente, vai aparecer, você já vai ter esse valor, né? Mas isso é difícil de acontecer. Geralmente a empresa anuncia e paga o provento no máximo no ano seguinte, até o último dia, né? Seria até o último dia do ano seguinte, seria no ano de 2020. Então, se ela ficou para pagar ainda, você declara aqui, beleza? Mas é difícil de acontecer, como eu falei. E a gente tem a situação em 31/12/2020, que é o quê? Os juros sobre capital próprio, no caso, que foram anunciados no ano passado e não foram pagos ainda, serão pagos esse ano. Você declara esse valor aqui, então, para cada empresa, beleza? Que acontecer essa situação aí. Essa informação você vai encontrar também no informe de rendimentos, tá? Que você deve receber por carta ou por e-mail. Se por acaso esse caso acontecer, que não for com JCP, juros sobre capital próprio, for com bonificação ou dividendos, como é que eu faço? É só você alterar aqui na discriminação, ó. Em vez de juros sobre capital próprio, você põe bonificação ou dividendos e mantém todo o resto. Vamos seguir, então, os tão queridos dividendos. Como a gente faz para declará-los? Você vai declarar ele em rendimentos isentos e não tributáveis, tá? E você vai clicar lá embaixo em novo. Aqui tá, ó, no canto esquerdo você vai encontrar essa opção. E lá em tipo de rendimento, você vai usar o código 9, tá bom? Referente a lucros e dividendos recebidos. O CNPJ e o nome da fonte pagadora, né, da empresa. Você tem essas informações aí no informe de rendimentos, tá bom? E eu já te dou uma dica de conferir o seu endereço, tá? O endereço físico e o seu e-mail lá na sua corretora e também no SEI, canal eletrônico do investidor, para ver se está tudo certinho. Porque se você por acaso não recebeu o informe de rendimentos, pode ser que essas informações estejam desatualizadas. Aqui no valor, pessoal, o dividendo, você informa o dividendo recebido durante o ano todo para cada empresa, tá? Então você recebeu o dividendo em janeiro, fevereiro, março e julho. Soma isso tudo e declara uma vez só nesse valor aqui para cada empresa. Vamos seguir. Juros sobre capital próprio. Agora não é mais aquele em trânsito, é o próprio juros sobre capital próprio, que eu vou chamar de JCP aqui para facilitar, tá bom? Então, da mesma forma que dividendos, né, a gente tem que declarar eles, só que você declara isso em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva, nesse item aqui, ó. Tirei um print para facilitar a identificação. Beleza? Então você vai optar pela opção número, né, 10, em tipo de rendimento, JCP. CNPJ e nome da fonte pagadora igual em dividendos, tá bom? O nome da empresa que te pagou.
E o valor é o valor líquido recebido, porque esse tipo de provento ele já tem um imposto retido em fonte, você já recebe o valor líquido. Vai constar lá no informe de rendimentos o valor para você colocar aqui. Da mesma forma que nos dividendos, você põe o valor total recebido para cada empresa durante o ano todo de 2020. Os rendimentos sobre o JCP, eles são um pouco mais difíceis de acontecer, tá? É que algumas empresas, elas pagam ali a diferença, né? O quanto rendeu o JCP do momento que elas anunciaram que iam pagar até de fato você receber, tá bom? Mas é bem raro, normalmente é o Banco do Brasil Seguridade. Mas a gente tem um local para você informar isso aí também, tá? Na mesma opção lá, em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, você vai declarar em número 12, tá bom? Tipo de rendimento, outros, código 12. CNPJ, nome da fonte pagadora, mais uma vez, né, a empresa que está te pagando, beleza? E o valor referente ao rendimento só, tá? Você tem isso aí também nos informes de rendimentos. Então vamos seguir aqui. Bonificação de ações, né? Algo que já não é tão raro de acontecer, de vez em quando acontece, tá? Então você vai novamente na opção rendimentos isentos e não tributáveis, que você já conhece, você já foi lá. Vai clicar em novo e aqui você vai criar um novo informe desse para cada ação que fez a bonificação, tá bom? Então tá aqui o exemplo, ó. Código 18, referente à incorporação e bonificações de ações, tá bom? CNPJ, o nome da fonte pagadora, você já sabe, é a empresa que te pagou, e o valor vai estar provavelmente informado num fato relevante que a empresa fez na época da bonificação. Talvez não esteja no informe de rendimentos. Tá? Então, nesse caso aí, talvez você tenha que ver lá no extrato da corretora, se você não tiver isso anotado, alguma empresa que tenha pagado isso aí, para correr atrás do fato relevante quando a empresa anunciou. Isso aí você pode encontrar no site de RI, Relação com Investidores da empresa, e lá você vai encontrar essa informação para você declarar aqui o valor referente à bonificação de ações. Desculpe. Bom, tem um detalhe aqui sobre a bonificação de fração de uma ação. O que acontece? Aqui no Brasil a gente não tem as ações fracionadas, como lá nos Estados Unidos. Tá? Então, por exemplo, se você receber uma bonificação referente a 10,7 ações, tá? Não tem como a empresa te bonificar com isso. Então ela vai te bonificar com 10 ações, que é o número inteiro, e esse 0,7 ela vai vender e depositar na sua conta esse valor. Tá? Então é esse valor referente à bonificação que você vai declarar. Aonde? Em rendimentos isentos e não tributáveis também, tá? Só que você vai usar o código 26, referente a outros, beleza? E aí, da mesma maneira, o CNPJ e o nome da empresa pagadora, né? E o valor, lembrando que é o valor referente à bonificação, tá bom? Então vamos seguir. Essa parte aqui, renda variável, operações comuns e day trade, ela é a que causa mais confusão, tá? Tem bastante coisa para a gente declarar aqui, e se você declarar errado, você pode pagar imposto aí sem precisar. Então fica atento. Você vai lá na aba, no canto esquerdo, a aba renda variável, está aqui, ó, e vai encontrar opções comuns, /day trade. Então aqui a gente vai tratar de operações que geram recolhimento de imposto, tá? Então o quê? Day trade, operações com ações com vendas acima de 20 mil, ETFs e opções. No day trade, por exemplo, você não tem limite, não tem isenção de imposto de renda. Então toda operação que você fizer com day trade, seja ela com lucro ou com prejuízo, você tem que declarar nessa aba aqui, vou te mostrar especificamente onde, tá? Se por acaso for prejuízo, você põe um sinal de negativo antes do valor. Então, ainda para o day trade, você tem que fazer essa apuração dos resultados mês a mês, tá? É dessa forma que a gente declara. Todo mês você tem que ver ali suas operações, com day trade no caso, e vai declarar lá em mercado à vista ações na coluna de day trade, vou te mostrar aqui onde é. Então, olha aqui, ó. Você vê que aqui no canto a gente tem todos os meses, então você vai vir aqui, ó, mercado à vista, ações, e na coluna de day trade você vai informar para cada mês o valor das operações, sejam elas positivas ou negativas, lucro ou prejuízo. Então você vai informar o lucro, o líquido da operação, tá? Não é quanto você vendeu, vendi 2 mil, não. Quanto você teve de lucro ou quanto você teve de prejuízo, beleza? Então, e você pode fazer esse líquido da operação com todos os day trades que você fez, seja ele com ações, opções ou ETFs. Tudo que foi day trade, você pega ali o do mês e declara nesse campo. Para operações de swing trade, ou seja, aquelas iniciadas e finalizadas em dias diferentes, né, não é day trade, você informa lá na opção mercado à vista, ações, mas agora na coluna comuns, operações comuns, beleza? Não é mais day trade. E aí você soma o resultado de ações e ETFs para cada mês, tá? Tiro o resultado líquido aí também. Então é nesse campo aqui, ó,
Para cada mês você vai ver as operações que você fez de swing trade, né? Compra e venda em dias separados, e pode juntar ações e ETFs, se for o seu caso, e você vai ver aqui quanto que foi de lucro ou de prejuízo, tá? Para vendas de ações acima de R$20.000, você declara nesse campo. Atenção para vendas de ações com valor abaixo de R$20.000, pessoal. Porque eu já declarei errado. Então, tudo que você colocar aqui nesse campo de renda variável, operações comuns, o fisco, né, a Receita, ela entende que você tem que pagar imposto sobre isso, beleza? Então, aconteceu comigo. Eu vendi menos do que R$20.000 de ações, mas declarei aqui de maneira errada, porque eu não sabia. A Receita não quis saber. Eu fui cair na malha fina, tá? Eu enviei minha declaração, depois eles me devolveram uma resposta falando que estava pendente o pagamento de um imposto e ainda tive que pagar multa por atraso. Então fique muito atento. Vendas abaixo de R$20.000 de ações, não declara aqui. Eu vou te mostrar onde é já já. Então tem um exemplo aqui para poder clarear para você. Em janeiro você comprou 1.000 ações da Itaúsa no valor de R$10 cada uma. Então essa operação aí foi de qual valor? 1.000 vezes 10, R$10.000. Aí lá em fevereiro você vendeu as mesmas 1.000 ações por um valor de R$19 cada ação. Então a operação foi qual no total? R$19.000 de venda de ações. Então você precisa declarar nesse item, ainda que você tenha tido R$9.000 de lucro? Não, porque o valor total de venda de ações foi menor do que 20.000. Você entendeu? Por exemplo, se você tivesse vendido nesse mesmo mês R$2.000 de ações da Petrobras, você teria vendido R$21.000 em ações e teve lucro. Nesse caso, você declararia aqui. Exemplo 2. Você comprou 1.000 ações da Itaúsa por R$10 e depois você vendeu as mesmas 1.000 por R$9. Então você teve R$1.000 de prejuízo. Onde você declara? Exatamente aqui nesse item. Beleza? Então você tem que declarar prejuízo também, por incrível que pareça. Deixa eu te mostrar aqui por quê. Então aqui, né, a importância de declarar os prejuízos. No final da página ali, onde a gente está informando esses dados, você vai ver que tem um quadro chamado resultados. Tá? E nele você vai ver uma opção lá que vai estar assim, resultado negativo até o mês anterior. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha lá. Ele vai estar disponível apenas para o mês de janeiro. Por quê? Você só preenche se você declarou prejuízo no ano passado. Beleza? Então é o prejuízo que você está trazendo. Por que isso? Porque o imposto vai ser abatido de quanto você tem que pagar automaticamente. Beleza? Então essa é a importância de declarar prejuízo. Você paga menos imposto. Continuando na mesma página ali, você vai ver que logo abaixo tem um quadro chamado Consolidação do mês, tá? Onde você tem que informar o imposto retido na fonte para essas operações, sejam de day trade ou swing trade, né? Se for ações, vendas acima de 20.000 de cada mês. Tá? Então tá aqui, ó, o imposto na fonte retido para day trade, operações que você tenha feito, e para swing trade. Tá? Esses valores vão estar disponíveis na nota de corretagem dessas operações. Tá? É importante você declarar também. E aqui no mesmo quadro de consolidação do mês, mais abaixo você vai ver imposto a pagar, que é calculado automaticamente pelo programa, e você vai ver também a opção de imposto pago. Tá? Esse imposto pago é o informe total dos impostos pagos por você nas operações de cada mês. Então tá ali para você ver onde que fica, imposto pago, imposto a pagar. Só que é muito importante, nessa declaração aqui que a gente está fazendo, que é a declaração anual, a gente só informa o valor que já deveria ter sido pago. Tá? Então é isso mesmo. Eu vou te mostrar aqui agora quais são as operações que você deveria ter pago. Se você fez, você deveria ter pago o imposto gerando um DARF, que é um documento de arrecadação de receitas federais. Então, por exemplo, se você fez um day trade ao longo de 2020, tá? Ou vendeu ações no valor acima de 20.000, vendeu cotas de fundo imobiliário ou ETF, seja qual for o valor, ou operou opções e obteve lucro em alguma dessas operações, você deveria ter recolhido imposto através desse documento de arrecadação. Então não precisa ficar desesperado. Se você está meio perdidão, você fez alguma dessas coisas e você não sabia, então você deveria ter pago o imposto, eu já fiz um vídeo onde eu explico um pouco melhor essa situação de quando você precisa gerar um DARF e ensino também como fazer para gerar o DARF de fato. Tá? Então eu gerei um nesse vídeo, mostrei como fazer e onde pagá-lo. Então vou deixar o link aqui na descrição. Se você está nessa situação aí, assiste o vídeo para você aprender aí e ver como fazer para pagar esse documento que você tem que informar esse imposto pago aqui na declaração anual depois.
Então agora a gente vai passar para os rendimentos isentos e não tributáveis, que é as vendas até R$ 20.000 com lucro, que eu comentei agora há pouco para você. Então é o seguinte, para operações de swing trade, né, com lucro de ações, em que o valor total da venda foi até R$ 20.000, você não precisa pagar imposto, mas você tem que declarar. E por que você tem que declarar? Porque é uma maneira da Receita acompanhar o seu crescimento de patrimônio, beleza? Então é importante você declarar esse tipo de coisa. Vou te mostrar aqui agora. Então você vai novamente na aba Rendimentos isentos e não tributáveis, vai clicar em Novo para registrar uma nova operação, né? E aí você vai no tipo de rendimento, você escolhe o código 20, tá? Esse aqui, ó. Então 20 operações, né, líquidas na bolsa, né, mercado à vista, realizadas até R$ 20.000, beleza? E aí no campo valor, isso aqui é muito importante, você vai informar o ganho total que você teve de lucro de todos os meses, tá? Lembrando que é vendas até R$ 20.000. Então, vendeu até R$ 20.000 de ações. No mês de janeiro, lucrou R$ 500. Beleza, guarda esses 500. No mês de março, aconteceu de novo. Vendeu até 20.000 de ações e lucrou R$ 500. Só foi isso, depois você não fez mais operação nenhuma. Então você teve 500 em janeiro, 500 em março, 1.000. É esse valor que você vai declarar aqui nessa parte, beleza? Então é o somatório de lucro que você teve dessas operações com vendas de ações até R$ 20.000 de cada mês. Então aqui ficou um pouquinho assim, muita informação, né? Vamos recapitular rapidamente. Então, teve prejuízo em operações com swing trade? Tem que declarar renda variável, operações comuns, mês a mês, beleza? Prejuízo. Teve lucro em operações de swing trade com ações, né? E o valor da venda foi acima de R$ 20.000. Você declara onde? Renda variável, operações comuns. Também, mês a mês, você tem que fazer essa declaração todo mês que você ultrapassar os R$ 20.000 de venda de ações e tiver lucro. Teve lucro nas operações de swing trade com ações, mas o valor de venda naquele mês não superou 20.000. Você também tem que declarar, mas aí é lá nos rendimentos isentos e não tributáveis, sob o código 20. Beleza? O somatório do lucro que você teve ali do ano todo. E a necessidade do pagamento da DARF, né, é importante para todas aquelas operações que eu citei para vocês, né? O link está aqui na descrição do vídeo, se você está nesse caso aí. Então vamos partir para o aluguel de ações, para quem faz aluguéis de ações. Como que a gente faz? A gente declara lá em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Beleza? Então você vai clicar em Novo, né? E o lançamento é feito apenas uma vez, somando todos os valores que você recebeu de aluguel de ações. Tá? A opção no tipo de rendimento é o código 6, né? Referente a rendimentos de aplicações financeiras. E o CNPJ da fonte pagadora é o da B3. Tá? Então já deixei o CNPJ aqui para te facilitar. O nome da fonte pagadora você vai botar B3SA Brasil Bolsa Balcão. Tá bom? Onde a gente encontra o valor desses aluguéis de ações, se for o seu caso, lá no SEI, Canal Eletrônico do Investidor, beleza? Então tem um caminho aqui certinho, ó, você vai em extratos informativos, depois você vai nos empréstimos de ativos, aviso de movimentação. E aí você vai escolher lá a corretora, onde as ações estão alugadas, e aí a data de referência, de 1/1 de 2020 até 31/12 de 2020. Aí você vai copiar a tabela que está lá, empréstimos liquidados, é bom você copiar ela para o Excel para poder te facilitar no somatório dela, beleza? O link para o SEI, né, para o Canal Eletrônico do Investidor, também está aqui na descrição do vídeo para te facilitar. Então, mais uma vez, você não precisa criar um item para cada tipo de ação, você pode somar todos os aluguéis que você recebeu e colocar só uma vez lá no campo valor. Então vamos para os fundos imobiliários. Está acabando, pessoal, segura aí, só falta fundos imobiliários. Assim como as ações, eles também fazem parte do seu patrimônio, tá? Então tem que ser declarado lá em bens e direitos a sua posição de todos os FIIs que você tinha no dia 31/12 de 2020. Então você vai clicar em novo, né, para adicionar um novo FII. Cada FII, cada fundo imobiliário tem que ser informado em uma linha, tá? Só que você vai usar aqui o código 73 relacionado a fundo de investimento imobiliário, beleza? Campo de localização, né, Brasil, código 105. E o CNPJ, né, você vai informar Você pode consultar no próprio regulamento do fundo imobiliário ou no site da B3, eu deixei um link aqui também que te leva direto lá para uma listagem dos FIIs, você pode encontrar de maneira mais fácil. Já no campo de discriminação, você deve informar a quantidade de cotas que você tinha, o nome do fundo, o CNPJ dele e mais. Você tem que informar também o nome da administradora do fundo e o CNPJ dela, tá? Além do ticker, né, que é o código do fundo, beleza? Isso tudo em discriminação, bem similar às ações, né, que a gente já viu.
No campo situação em 31/12/2019, ele vai ser preenchido automaticamente se você importou a sua declaração de imposto de renda do ano passado. E se você comprou esse FII em 2020, você não tinha ele em 2019, você põe 0 nesse campo, tá bom? No campo de 31/2/2020, você vai botar a sua posição, né? O seu valor de custo desse FII, da mesma forma que a gente viu em ações, né? Ali no campo, a sua posição no último dia do ano de 2020. Tá? Aqui lembrando que não é para colocar o preço da cotação nessa data, é o preço de custo, como a gente já viu. E subscrição de fundo imobiliário, que é muito comum. Como que a gente faz para poder declarar? Bom, no caso de subscrição, basta você calcular um novo preço médio de custo, tá bom? É como se você tivesse comprado novas ações lá no mercado. Então vai ficar assim, ó. Você tinha, por exemplo, 100 ações de REC R11, ao custo de R$100 cada cota, tá? Então um total de 10 mil. E aí você subscreveu 10 cotas que custaram R$90, por exemplo. Como que você faz o cálculo disso? Então você faz o cálculo da sua posição inicial, 100 cotas vezes R$100 cada uma, mais 10 cotas foram subscrevidas no preço de R$90, divide pelo valor total das cotas. Vai te dar um novo preço médio de R$ 99,09. Beleza? Então, lá no campo situação em 31/2/2020, você vai declarar agora 99 vezes 99,09, que é o seu novo preço médio, vezes quantas as cotas você tem, R$10.900. Amortização de fundos imobiliários. Isso aí vamos passar bem rápido porque é algo que não é muito comum, tá? Acontece aí em fundos de desenvolvimento de vez em quando. É meio que um retorno de capital, de dinheiro que o fundo devolve ali para o cotista. Tá? Ele é diferente de dividendos, tá? Ele não é um rendimento, então você não precisa declarar ele em um campo específico na sua declaração. Tá? Você só vai abater o valor, só vai amortizar o valor que foi informado pelo fundo, né, que foi amortizado, direto no seu preço de custo. Tá? Então vamos supor aqui que a amortização tenha sido no valor de R$4 por cota. Tá? Você vai deduzir do seu preço de custo. Então no nosso exemplo aqui do REC R11, que eu tinha dado agora há pouco, seu preço de custo era R$ 99,09, né? E aí a amortização foi no valor de R$4 por cota. Então, seu novo preço é o quanto? R$ 95,04. Então, quando você multiplicar isso pela quantidade de cotas que você tem, você vai ter um valor de R$ 10.454,40, não mais aqueles 10.900, beleza? Então, se for seu caso aí a questão da amortização, é assim que você faz o cálculo. Então, dividendos de fundos imobiliários, como que acontece? Você tem que declarar eles lá em rendimentos isentos e não tributáveis, tá bom? Então, você vai optar pela opção 26, outros. O CNPJ da fonte pagadora e o nome, ele pode ser referente à administradora do fundo ou do próprio fundo, tá? Então, essa informação vai estar no informe de rendimentos, por isso que é importante que você tenha ele em mãos. Lá na descrição você coloca rendimentos recebidos do e o nome do fundo imobiliário, beleza? E no valor vai ser conforme o informe de rendimentos e igual a ações. Você vai somar o dividendo recebido durante todo o ano de 2020 daquele fundo, faz o somatório e declara aqui no campo o valor. E quando você fizer operações com fundos de investimento, com FIIs, como que você faz? Né? Compra e venda ali de FIIs. Você tem que declarar isso também. Tá? Então você vai lá na aba renda variável de novo, só que agora você vai na opção ali, ó, operações, fundos e investimentos imobiliários. Beleza? Então aqui não tem mais aquela isenção de até R$20 mil igual ações, beleza? Toda operação tem que ser declarada nesse campo. Então aqui, ó, na coluna resultado líquido do mês, você tem que informar o valor dos resultados das operações realizadas em cada mês. Tá aqui então a foto, tá? Então aqui, ó, tá todos os meses, você vai clicar no mês e vai botar resultado líquido do mês. Como é que foi? Vendi alguma cota de FII nesse mês? Então você vai colocar lá se foi lucro ou se foi prejuízo, tá? Essa próxima coluna aqui, ó, resultado negativo até o mês anterior, eu vou falar com você agora. Tá? Você pode informar ela, já está disponível no mês de janeiro, se você informou prejuízo no ano passado. Beleza? Então, na declaração do ano passado, se você informou prejuízo, você preenche o mesmo prejuízo aqui agora, nesse mês de janeiro. Beleza? Que aí você vai abater possíveis impostos aí que você tem a pagar, né? Se você teve lucro, você consegue abater nesse prejuízo. Tá? Então, mais uma vez, importante aí você declarar o prejuízo. A coluna imposto retido no mês, tá? Você deve informar aqui no imposto também, na declaração do seu imposto de renda, tá? E os valores vão estar disponíveis nas notas de corretagem, então essa coluna aí, ó, tá? Então o imposto que você já deveria ter recolhido mediante DARF, beleza? Então aí, perdão,
imposto retido no mês, ele vai aparecer na nota de corretagem, tá? O imposto que é retido automaticamente na fonte, tá? O imposto pago, que é o que você vai informar mediante o pagamento de DARF, que eu acabei de falar, beleza? Então, aqui mais uma vez, né, na declaração anual, que é essa que a gente está fazendo, você só informa o valor do imposto pago ao longo do ano para cada mês, beleza? Você só informa. O pagamento do imposto, de fato, já deveria ter sido feito mediante DARF, né? Geração e pagamento da DARF lá atrás. Para finalizar, a gente vai passar aqui rapidamente nas criptomoedas. Tá bom, pessoal? Então, elas mudaram um pouco. Antigamente, né? Antigamente, ano passado, retrasado, você informava na aba Bens e Direitos, só tinha o código 99, outros bens e direitos. Então agora não, você tem códigos específicos para cada criptoativo, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora. Bitcoin, que é o mais famoso aí, né? Você tem um código específico para ele, é o código 81, lá dentro de bens e direitos, você vai informar aí a quantidade de bitcoins que você tem, beleza? Código 82 para outras moedas digitais, altcoins como Ether, Ripple, que é bem famoso, Litecoin, Bitcoin Cash e stablecoins também, tá bom? E tem mais um código que é o 89 para ativos digitais que não são criptomoedas, tá? São aí como se fossem tokens utilitários ou de segurança. Então tem essa parte aí agora específica de criptomoedas, trouxe aqui para vocês para facilitar aí um pouquinho. Para finalizar agora, uma dica. Quando todos esses dados tiverem sido preenchidos, você vai verificar lá a opção pela tributação no canto inferior esquerdo, tá? É essa aí, ó. E ali você vai optar pela melhor opção para você. Vai ter valores aqui diferentes, provavelmente. E aí você vai ver uma que vai ter um menor valor de imposto para pagar ou um maior valor de imposto a restituir. Então fica de olho nesse cantinho esquerdo aí depois que preencher tudo, que isso aí pode ser que faça diferença para você. Pessoal, aqui tá... Chegamos ao fim do guia, tá? Então aqui as redes sociais, o Instagram, o YouTube. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tenho certeza que você vai ajudá-las na declaração do imposto de renda e vai ajudar a nossa comunidade a crescer também. Espero ter te ajudado. Valeu, até a próxima.